Bom, vamos lá. Vamos aprender aqui a fazer a introdução do artigo de vocês. Bom, eu vou abrir aqui o que eu costumo fazer sempre que eu vou começar a escrever. Primeiro eu faço isso aqui, ó, que é um esquema, né, onde vocês podem ver aqui, eu divido o artigo nas partes dele, começando com o resumo, depois vem a introdução, resumo em outro idioma, né, a introdução, a fundamentação teórica e aí na parte da fundamentação teórica, aí vocês vão dividir o trabalho de vocês nos assuntos que vocês vão tratar, né? Desde o mais específico até desde o mais geral até o mais específico, na verdade. Então, por exemplo, aqui, como eu estou falando de drones, por exemplo, em distúrbios civis, eu vou começar explicando o que é distúrbio civil, a atuação da polícia, o que são as tropas de choque, os principais equipamentos e tal. Depois eu vou para drones, né, aeronaves remotamente controladas, a legislação, a atuação na segurança pública, ou seja, então eu vou afunilando. Depois vem a metodologia, que é onde eu vou explicar, dividir o meu trabalho, né, vou explicar o que eu fiz, e os resultados e as discussões, onde eu vou apresentar os dados que foram coletados durante o trabalho e vou analisar os dados e tirar minhas conclusões. No final, eu faço uma conclusão geral, onde eu finalizo o trabalho com as referências. Bom, aí o que eu aconselho vocês a fazer? Eu aconselho vocês a abrirem o Google Acadêmico. No Google Acadêmico. E aí, por exemplo, vou falar sobre violência policial. Aqui vão aparecer diversos artigos sobre violência policial. Então, você, por exemplo, aqui, eu dizer que eu tinha que falar sobre violência policial na minha fundamentação teórica. Então, eu vou lá, abro o Google Acadêmico, baixo todo que artigo que eu achar, aí que eu posso, por exemplo, aqui, período específico. Eu posso botar de 2022. Eu quero só os artigos mais recentes, dos últimos 6 anos, né? Então, eu vou botar 2016. Eu vou achar os artigos sobre violência policial. Aqui, ó, no citado por 32, citado por 47, mostra quantas vezes esse artigo aqui já foi utilizado por outras pessoas. Então, eu vou lá, vamos dizer que eu quero pegar esse aqui, Juventude e Violência Policial. Eu clico aqui no artigo, aí vai abrir a página onde esse artigo está hospedado. Entendeu? Aqui, ó, por exemplo, eu vou aqui. Ó, ele é um artigo da Revista Brasileira de Segurança Pública. Aí, eu vou aqui no PDF e abrir o PDF do artigo. Eu vou lá e baixo para o meu computador. Entendeu? Esse artigo. O que eu costumo fazer no começo do meu trabalho? Eu baixo todos os artigos que eu acho que vão ser interessantes para o meu trabalho. E aí, ó, por exemplo, eu faço uma pasta, por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma pasta com drones e uma pasta com segurança pública. Aí, nos drones, eu coloco os artigos que eu baixei sobre o drone.
E no Segurança Pública, eu baixo os artigos que eu baixei sobre segurança pública. E em lidos, eu já coloco aqueles que eu já li e filtrei. Como é que eu salvo eles? Eu coloco o ano na frente e preencho o nome do artigo, para eu saber mais ou menos o que... Por exemplo, aqui, ó, 2018, a utilização de aeronave remotamente, aí tem a continuação, né? 2018, efeitos do uso de aeronaves remotamente pilotadas na vigilância e coletividade. Exemplo. Então, aí fica mais fácil de você identificar o artigo assim. Você pode botar também o nome do autor aqui na frente. Aí facilita também. Depois achar. Aí, o que vocês vão fazer? Baixou os artigos, né? Você foi lá, baixou os artigos que você acha que vai ser interessante. Eu aconselho vocês a baixarem pelo tema, né? Então, tipo assim, ó, vou falar sobre distúrbios civis, aí eu vou lá, busco artigos sobre distúrbio civil, eu preciso falar do choque, eu busco artigos que falem do choque. E aí, vocês não vão pegar aqueles artigos todos e vão esmiuçar eles, não. Vocês vão, conforme vocês vão lendo passagens do artigo que são interessantes para vocês copiam e colam num arquivo do Word. Entendeu? Por exemplo, aqui eu copiei esse aqui e aí coloca o nome do autor. Entendeu? Então, por exemplo, aqui foram vários trechos do artigo desse Pesini Torres. Entendeu? Fui selecionando. Por que isso aqui é importante? Você vai fazendo isso para você não se perder. Ó, você vai salvando pedaços e pedaços do que você vai lendo, que você acha que vai ser interessante colocar no seu artigo. Alguns artigos aqui eu coloquei algumas figuras, coloquei algumas tabelas que estavam presentes no artigo, achando interessante. Ah, mas você vai usar tudo isso? Não, não vai usar tudo isso. Você vai selecionando. E aí, quando você for escrever, você vai fazer assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, aqui é um artigo que está em construção, né? Aí eu vou na fundamentação teórica aqui, ó. Aí eu vou, por exemplo, eu vou pegando aqueles trechos que eu fui salvando no rascunho. Eu vou, por exemplo, eu quero começar falando disso. Eu pego, coloco lá no artigo que eu estou escrevendo. Bom, e aí eu reescrevo as palavras do autor e cito ele, entendeu? Então eu faço um copia e cola dos trechos que eu selecionei, vou colando aqui, colei aqui, pá, aí eu vou estruturando esse capítulo do meu artigo, entendeu? Vou copiando e colando. Depois eu vou vir aqui e vou reescrever o que o cara falou para ficar tudo escrito da minha forma. Aqui, ó, aqui já está tudo escrito, ó. Aqui eu já reescrevi o trecho que eu tinha selecionado dessa Flávia Ferrer. Vamos ver o trecho que eu selecionei dela aqui. Vou puxar ela aqui. Não me engano, está no final. Não achei o trecho dela, não. Mas é isso, vocês vão selecionando ali, vão copiando, colando, estruturando o artigo de vocês, e depois você vai só reescrevendo. Aí você vai decidindo se você faz uma citação direta, entendeu? Aí, se for uma citação direta, você coloca até 3 linhas, você coloca entre aspas e cita o autor no final, assim, nesse modelo aqui. Você pode citar o autor no texto, falando assim dessa forma. Aí você faz essa citação aqui, onde fica o nome dele fora do parágrafo, do parênteses. Fica só a data
o ano do trabalho no parêntese. Se você citar ele reescrevendo, no caso eu reescrevi, porque não está entre aspas, mas eu não falei o nome dele no corpo do texto, eu coloco no final. Se por acaso a citação for direta, é mais longa, eu faço ela entre aspas, com um recuo de 4 centímetros aqui, ó, 4 centímetros, fonte 10 e intervalo simples, e cito ele no final, também entre aspas, entendeu? Então é assim, né? Você vai reescrevendo, terminou aqui, está pronta a fundamentação teórica. Dá trabalho? Dá. É a parte mais chatinha que eu acho. Por isso que é bom você fazer esse esquema. Primeiro você esquematiza o seu artigo, depois baixa os artigos no Google Acadêmico, depois você passa para as pastas, né, onde você vai separar, entendeu, os artigos, vai lendo os artigos e... porque Flávia Ferro. Você vai lendo o artigo, pô, achou uma parte que você acha interessante, você vai lá e copia. Copiou, vai lá no seu textinho, no teu rascunho, você vai lá e cola, pá. Cola o trecho do artigo da pessoa. E aí só escreve o nome dela. Escreve o nome dela no final para você saber de quem é, para quando você for copiar lá para o seu artigo, você saber quem é para fazer a referência depois. Eu deixo em vermelho as referências. Por quê? Porque fica mais fácil de visualizar. Todos os parágrafos têm que ser estruturado com base numa citação, numa referência. Então, se você for ver aqui, ó, olhando aqui, ó, eu já sei que esse parágrafo tem 2 referências, esse parágrafo tem 2, esse parágrafo tem 2. Então, aqui, tudo que eu escrevi aqui, nada está passível de plágio porque eu citei. Aí só ver se eu citei da forma correta. Que é a mesma coisa, ó, uma referência, uma referência, uma referência, uma referência. Então, colocar em vermelho me ajuda a verificar se eu estou escrevendo correto, entendeu? E também depois, quando eu for colocar lá no final as referências, fica mais fácil de eu visualizar. Porque como é que eu vou fazendo para estruturar a referência lá? Eu vou aqui, ó, eu vou de um por um. Aqui, Flávia Ferrer, 2007, né? Aí eu vou lá vou lá, vejo qual é o artigo dela, 2007. Aí eu vou lá no Google Acadêmico. Deixa eu ver aqui qual é o artigo dela. Eu abri o artigo dela, né? Tá aqui. O título do artigo dela. Direito à segurança, Flávia Ferrer. Eu vou lá no Google Acadêmico. Direito Deixa eu só tirar aqui o Direito à segurança, Flávia Ferrer. Eu vou citar ela. Aí eu só vou aqui, ó. É só eu clicar em citar. Eu vou aqui, copio, BR 6023. Eu vou lá no meu artigo, lá no final. E coloco a referência dela. Pronto, está feita a referência a ela. Aí eu já posso tirar o vermelho do nome dela. Eu vou aqui, ó. E tiro o vermelho. Já resolvi esse parágrafo. Agora eu vou para esse daqui. E assim por diante, aí eu vou construindo minha referência. Aí eu tenho certeza
que eu referenciei todo mundo no final, porque eu só vou tirar o vermelho quando eu fizer a referência, entendeu? E assim você faz a fundamentação teórica do seu trabalho. A parte de metodologias, resultado de discussão, ela é mais aberta a você escrever com suas próprias palavras. Então, você vai fazer uma citação ou outra para se basear em alguma técnica que você usou, algo do tipo, mas não necessariamente você vai ter que escrever tudo referenciado. Então, é mais fácil escrever a metodologia e o resultado de discussão e a conclusão, né? Porque essa é a parte da sua pesquisa propriamente dita. Mas a parte da fundamentação teórica, você precisa fazer ela toda referenciada. Então, não pode ter um parágrafo escrito que não tenha uma referência. A introdução, você faz ela depois que você tiver escrito a sua fundamentação teórica e o seu trabalho. Por quê? Porque nela você vai ter que fazer uma contextualização do tema, depois você vai ter que citar qual é a importância daquele tema, por que você está pesquisando, o que você procura com a sua pesquisa. Então, você vai estruturando os parágrafos com essas informações. Entendeu? Quais são os seus objetivos. Aí, no final, você fala como é que o seu artigo está estruturado e quais são as contribuições que seu artigo dá para a comunidade científica. Isso é fácil, não é difícil de fazer, mas você tem que estruturar a introdução, ela tem esse passo a passo. Você vai estruturar ela também fazendo algumas citações, né? Mas é importante você ir cumprindo esses requisitos. Resumo e abstract o abstract, na verdade, é só a tradução para o idioma inglês do resumo. Aí, o resumo é mais simples, tem um limite de caracteres que você tem que utilizar e é mais fácil de fazer também. Bom, espero ajudar vocês com isso.